sa routine, c'est la nouvelle soupline. Ici le spleen est tout puissant et s'appelle Vladimir Poutine. La vie c'est les pages fines du livre qu'il bouquine. Mais faut lire entre les lignes pour voir ce que l'auteur souligne. Le système c'est le bullying. Le week-end n'adoucit pas les vies pleines de vide. Personne veut nous... Oi, gente, tudo bem? Eu voltei. Se você já assistiu todas as conversas que a gente teve até agora aqui no Solution Session, sabe que eu sou Monique Evelyn. E se você está chegando agora, prazer, eu sou Monique Evelyn, eu sou empresária, apresentadora e escritora. E aqui é o nosso momento de falar sobre o passado, o presente e o futuro do empreendedorismo negro no Brasil. E acho que é importante deixar aqui bastante escurecido que esse projeto faz parte do Planet Afropunk, que por conta da pandemia ganhou uma versão online e totalmente gratuita. Agora vamos ouvir o nosso parceiro Bradesco, que tem um recadinho para vocês e eles estão nos apoiando aqui no projeto. Olha só. Bradesco no Afropunk 2020. Tá vendo, minha gente? O Bradesco está no Afropunk Bahia 2020. Você também está aqui conosco. E agora a gente vai falar sobre o Black Influence. É o nosso último encontro do Solution Session Brasil. E a gente vai entender como a comunidade negra está utilizando o digital para gerar negócios. E para falar sobre isso, temos o Sullivan Bispo, Bielo Pereira e Lucielen Assis. Confere. S'enfermer dans sa routine, c'est la nouvelle soupline. Ici le spleen est tout puissant et s'appelle Vladimir Poutine. La vie c'est les pages fines du livre qu'il bouquine. Mais faut lire entre les lignes pour voir ce que l'auteur souligne. Le système c'est le bullying. Bem-vindo, Sullivan, bem-vindas. Fiquem bem em casa aí, porque a gente está aqui totalmente separados e juntos ao mesmo tempo. E antes de tudo, eu acho que é importante vocês se apresentarem. O mundo precisa saber quem é Sullivan Bielo e também a Lucielen. Pode começar, Sullivan. Eu poderia me apresentar, mas eu vou deixar, pedindo a sua licença, a essas mulheres pretas maravilhosas, que são as minhas referências. Eu vim de uma mulher, a deusa é uma mulher, então entrego a pretitude essa primeira palavra. Adorei. Gente, só close aqui, ó. Hashtag fica a dica. Vamos lá. Lucielen ou Bielo agora? Gente, por favor, se apresentem. Bom, já que é pra ir um de cada vez, assim, né? Todo mundo, assim, nessa urge, vou começar. Bom, eu sou a Bielo Pereira, eu crio conteúdo pra internet, eu sou apresentadora, sou empresária e também sou podcaster, tenho um podcast chamado As Tias do Pavê e tô aí sempre tentando hackear o sistema e na luta antirracista, fazendo aí, tentando fazer a diferença, né, com as ferramentas que eu tenho na minha mão. Bem-vinda. Por favor, Lucielen. Eu sou Lucielen Assis, sou criadora de conteúdo digital. Também sou empresária e eu produzo conteúdo na internet, né? Falando um pouquinho sobre moda, sobre beleza e também sobre plantas, né? Que é uma das coisas que eu mais gosto, eu tenho gostado ultimamente, então é um pouquinho de tudo. E é isso, a gente sempre fala sobre pauta racial também, porque é uma coisa que meio que não tem como desassociar, né? Eu sou uma pessoa preta na internet, então a gente vai falar sobre isso também. E sobre as plantas dá para perceber no seu cenário, tá bom? Sullivan, por favor. Eu me chamo Sullivan Bispo, sou ator, educador e humorista e utilizo através da minha arte, fruto da minha resistência, fruto da minha existência e também desse meu legado, que é identitário e que também é ancestral. Estou no cinema, estou na TV, estou no teatro e, claro, estou nas mídias sociais e digitais, enegrecendo, escurecendo e fazendo sorrir.
Eu utilizo a minha arte, o meu humor, não só para conscientizar, mas também para pluralizar muita consciência mundo afora. Massa. Tem uma pergunta, que assim, eu também sou criadora de conteúdo, empresária, né? Estou atravessando aí todos os temas que a gente já falou aqui no Solution Session. Vocês sentem que nesse momento de pandemia, o significado de influência ou a forma que as pessoas estão percebendo a influência na internet tem mudado? Eu acho que sim. Eu acho que mudou muito, né? A gente bem sabe que a maior parte das alterações e das mudanças que iam vir para as pessoas migrarem para o digital, que iam acontecer em 5 anos, aconteceram agora. E a forma como eles veem, como é percebido o nosso poder de influência é maior, ela está exponencialmente mais exacerbada. As pessoas realmente olham e querem ouvir o que nós temos a dizer, e elas entendem que vale a pena não só ouvir, como consumir o que a gente tem para entregar. Então, eu acho sim que nessa quarentena, durante esse momento que as pessoas estão em casa, mudou muito a relação das pessoas comuns com os influenciadores. Lembrando que nós somos influenciadores e somos pessoas comuns, né? A gente só tem um trabalho que nos coloque mais em evidência. Você também acha, Sullivan? Sim, Olha, Podem decidir quem fala aqui agora. Luciene, Sullivan. eu tinha entendido meu nome. E Mas aí? pode falar. Pode falar, Luciene. Então, como eu trabalho diretamente, né, com marcas, eu percebo que também tem tido uma valorização maior nesse aspecto assim, de alguns clientes, né? Porque eles percebem que, de fato, tipo, esse trabalho é importante, é necessário para conseguir alcançar um público maior e tal. Então, eu também senti essa questão de que as empresas têm estado mais preocupadas com o criador de conteúdo, em ter criadores de conteúdo fazendo divulgação, né, dos seus produtos, dos seus serviços. E é bem isso mesmo, isso de meio que foi obrigado, assim. Já ia rolar isso de qualquer maneira, mas meio que forçou a acontecer assim de forma mais rápida. Acelerou os processos, né? 2020 meio que veio para acelerar futuros. O que é que você acha dessa percepção de influência? Olha, Monique, eu acho que nessa pandemia a internet tem nos ensinado muito também. Eu sou uma artista de teatro, então eu estou no audiovisual, mas quem me levou para o audiovisual foi a minha experiência enquanto teatro e esse misto de internet com cinema, de TV. Então, para mim, o público é muito importante. E aí veio a live, né? Essas plataformas novas, a gente fazer todos esses conceitos e tal, e brincar. Enfim, né? Sendo feliz e tentando fazer feliz. Estando triste ao mesmo tempo e também gerando números, né? Fazendo com que as pessoas consumam essa nossa arte, essa nossa história. Para mim, foi muito difícil e está sendo difícil também. Mas aí, enquanto artista preto, deve conseguir se reinventar sempre, porque a nossa história é uma história de resistência. E eu brinquei muito, né? Estou fazendo e politizando um personagem agora na internet chamado Koanza. Juntando essas duas coisas. Tenho acompanhado. Juntando essas duas coisas. Essa dificuldade de fazer as coisas, né? Essa arte dentro de casa, não tendo público, e também levando essa conscientização de longe, através da internet. Porque eu acho que a gente vê muito riso pelo riso, né? Vê as pessoas consumindo coisas, às vezes, absurdas, e números e números, curtidas e curtidas, corações e corações. Então, eu acho que esse coração, junto ao punho cerrado, é muito importante e muito mais válido. E é isso que eu tenho buscado fazer. Eu acho que é esse o ensinamento que a pandemia me deu. Fazer um conteúdo de internet ainda mais engajado e que chegue às pessoas nesse momento difícil de uma maneira leve, mas também consciente. Massa. Lucielen, você falou uma coisa interessante sobre isso. Você trabalha com marcas, enfim, você tem um tempo já produzindo conteúdo na internet. Não foi ontem que você começou. Mas qual foi a virada de chave para entender que não é só produção de conteúdo pela produção de conteúdo? Que o que você faz é um negócio, é um empreendedorismo digital, de certa forma? Então, esse processo, ele aconteceu de forma bem lenta, porque quando eu comecei a produzir conteúdo para a internet, era mais porque eu gostava mesmo, assim. Eu lembro que, acho que foi em 2013 que eu comecei a produzir, mais ou menos,
E era mais coisa assim, né? Tipo, customização de roupa, essas coisas de moda que eu já gostava de fazer. E aí, como o Instagram era uma ferramenta própria para fotos, né? Então eu sempre colocava foto lá, fazia os tutoriais e tal. E aí, como a minha transição capilar foi que eu comecei a produzir com mais frequência, né? Quando eu comecei a passar por todo esse processo de deixar o cabelo natural. E eu só fui ter consciência mesmo, né, de que aquilo poderia se tornar um trabalho lá para 2016, 2017, assim. Não tem muito tempo, não. Eu acredito que também porque como eu tive acesso à tecnologia de forma muito tardia, né, porque lá em casa, lá em mãe, a gente demorou muito, assim, para ter um computador, quanto mais para ter internet. Então, eu não tinha tanto conhecimento, não conhecia esse universo de blogueiras e tal, né? Conversando com algumas amigas hoje, elas até falam, não, mas tem blogueira desde antes de 2013. Mas assim, eu não tinha noção nenhuma de que existia esse universo, porque eu não tinha acesso assim, né? No máximo ir numa lan house. Então eu fui começando a entender mais sobre isso a partir desse momento que marcas entraram em contato comigo para eu começar a trabalhar elas, e aí eu comecei a entender isso e tentar estudar também mais sobre o assunto para eu poder me profissionalizar também, né? Para melhorar o trabalho que eu já estava fazendo sem saber que era um trabalho. E Bielo, com você foi assim também? Primeiro produziu conteúdo, depois entendeu que era um negócio? Então, para mim as duas coisas foram intrínsecas, elas já vieram juntas, porque tudo começou com o meu processo de desconstrução do corpo, enquanto um corpo gordo, e aí eu entendendo que eu sempre fui uma pessoa que tinha um conteúdo para passar para as pessoas, sempre fui uma pessoa energética, uma pessoa que tinha ali uma vivência diferente do que era esperado para um corpo como o meu, e aí eu já falei, bom, o que eu quero fazer da minha vida? Falar com gente. Aonde que eu tenho que falar com gente? Na internet. Então, ao mesmo tempo que eu produzia conteúdo, eu já produzia pensando na profissionalização. Então, eu já sabia que eu comecei a produzir conteúdo no final de 2017, início de 2018, e eu já sabia que por um tempo eu ia ter que investir no meu conteúdo, investir na minha imagem, construir uma narrativa para poder aí, então, começar a ter contato com marcas. E foi esse o meu processo, né? Muita gente acha até que eu comecei até depois, né? Ainda esse ano, mas não, já venho ali trabalhando e desde o início com as duas coisas intrínsecas, vendo como um trabalho e produzindo conteúdo de qualidade. E como é que a gente populariza, talvez, esse entendimento que o que a gente faz na internet pode sim ser um negócio? Porque muita gente desconhece, né? Acha que é só fazer uma live, criar um texto e tá tudo bem, mas pode se profissionalizar. Como é que a gente potencializa esse entendimento para a nossa comunidade preta? Quero ouvir as três. Eu acho que tem uma parada aí que é um misto de destino e também de organização. Mas eu ouvi de um mestre meu, há 2 meses atrás, que o trabalho de um artista preto sempre está muito ligado à disciplina. Talvez mais do que qualquer outro. Porque a gente tem diversas adversidades, assim como as outras pessoas, mas a gente encontra muito mais obstáculos, mas a gente tem essa esperança que está muito ligada à resistência também. E eu falo sempre de resistência porque a disciplina para a gente é sempre muito mais árdua, né? A gente tem sempre que provar muitas coisas. Eu lembro que eu já tinha uma carreira, né, um pouquinho consolidada no teatro, e fui para o audiovisual, assim, de maneira muito surpreendente, assim, né? Foi meio que uma surpresa eu chegar ali. E aí era tudo muito novo e tal. Eu fui usando uma roupa de minha avó, sabe? Um sapato de minha mãe, um turbante do jeito que eu me lembrava que minha mãe de santo, minha avó amarrava, nessa construção de personagem, para entender o audiovisual. E falo do audiovisual porque chegou muito assim, né? Esse projeto meu, Júnior, Maninha, hoje na Rédea Curta, e entender como era esse jogo de câmera e tal, para aí depois entender as mídias sociais, o poder que tem você responder um comentário, e patrocinar, e fazendo tal e tal. Então, essa surpresa, aliada com essa nossa capacidade de ir costurando isso, fazendo isso, é muito interessante a gente observar, e o poder que a gente tem também de se inserir nesse mercado. Eu comecei o meu boom, né? O boom, para quem não sabe, é um microfone profissional que a gente usa nas gravações. O nosso boom era um fone de ouvido preso no cabo de vassoura. Hoje em dia, a gente consegue pagar uma equipe para captar o áudio, sabe? Para gravar.
E fazer isso com a equipe preta, fazer isso com profissionais que se pareçam com a gente e que passam também pelos mesmos perrengues e também precisam viver as glórias que a gente vive. Porque essa história é uma história que é muito mais bonita quando é contada pelos nossos. Então, eu acho que esse empreendedorismo é muito bacana, de você não só contar, mas você também afirmar que a nossa história é uma história de êxito, sabe? Eu acho que tem um quê aí de Botsuana nisso tudo, sabe? E vocês, como é que a gente potencializa esse entendimento para a nossa galera? Eu concordo muito com o que o Sullivan falou, porque é muito isso, né? A galera entende, a nossa gente entender que a nossa história ela é potente e que ela ainda, da mesma forma que todo o histórico e tudo que houve de preconceito que ainda há contra a nossa gente, faz com que a nossa gente precise ser ouvida cada vez mais, e a nossa história ser contada de uma maneira diferente todas as vezes, né? Porque nós somos plurais, nós somos diferentes. E tudo isso vale, tudo isso dentro desse mercado da internet, é dinheiro, sabe? Então, a gente tem que entender que a gente tem valor e que a gente merece sim cobrar e estar ali e colocar a nossa cara. Então não é só, não, mas esse daqui é essa coisa, né, essa cultura grande que tem dentro de mercado, de recebidinhos, de coisas que as marcas chegam e falam, né? não, mas só faz isso aqui. As permutas, né? Não, mas é tranquilo, com todo mundo é assim. Mas, gente, com as brancas, eles estão pagando. Então eles têm que pagar pra gente também, acabou. A gente não tem que ter medo, né? Eu acho que é muito isso, a gente entender que a nossa história ela é potente e a gente movimenta um mercado muito grande. E ele já tem noção disso, né? Por isso que não é à toa que já estão, que nos acionam muito e tentam sempre acionar de uma maneira... É quase como que o quanto menos pagar, melhor. Mas não, a gente sabe que a gente tem o nosso valor e é um trabalho. É um trabalho que é importante. Porque além da gente agregar valor à marca, a gente agrega valor cultural àquilo. Então é uma coisa que até é um valor que ele é quase que é quase difícil de se dar o preço daquilo. Então a gente tem que entender isso e sempre cobrar. Sempre cobrar. É um valor intangível, mas a gente precisa tornar tangível, né? Para as pessoas poderem compreender a potência disso, desse trabalho, como você mesmo mencionou. Pode ir, Luciele. Eu também, eu confesso que assim, foi, né, durante muito tempo uma dificuldade isso, de conseguir, principalmente precificar o meu trabalho, porque é muito isso, a gente tem aquela ideia de que as pessoas acabam colocando, né, na nossa cabeça de tipo, mas não é um trabalho, não é tão trabalhoso assim produzir um conteúdo e tal. E depois de um tempo, né, conversando com muita gente, eu sou muito grata, assim, a outras pessoas pretas que também estão na internet, que me ajudaram muito, assim, porque se não fossem essas pessoas, assim, eu acho que eu nem teria me desenvolvido tão bem quanto eu desenvolvi. Pode citar exemplos, Luciele. Pode citar o nome das pessoas aqui. Vamos Aquele compartilhar cada vez mais pessoas pretas. Dos meus primeiros contratos, assim, que eu fechei, as pessoas que mais me auxiliaram, assim, foram a Nina Gabriela e a Josi Ramos também. Também tem outras meninas, né, Preta Araújo, que inclusive me ajuda até hoje, assim, né, quando a gente tem qualquer dúvida, a gente sempre se conversa. E foram pessoas que me auxiliaram, assim, até da forma de comunicar com as marcas. E a gente conseguir ter essa consciência, às vezes demora um pouquinho de você entender que aquilo ali é um trabalho. Justamente porque a gente fica com aquela ideia de que se a empresa está mandando, sei lá, um presentinho, tá tudo bem, sabe? De fazer uma divulgação só por causa de um recebido e tudo mais. E é uma coisa, inclusive, que eu tenho até feito com menor quantidade, assim, de estar mostrando sempre, porque é isso, a gente tem que entender que se a marca está te mandando aquilo ali é porque ela sabe que ela vai ter um retorno financeiro por aquela divulgação. Exato. Então, se ela quer um retorno financeiro, ela também tem que te dar o dinheiro, né? Que eu não posso pagar minha conta, pegar assim, olha, eu tenho aqui esse pote de creme, você pode aceitar esse pagamento da minha conta de energia com isso aqui? Exato. Não vai acontecer. Então, assim, né? Não, isso é muito louco, assim, minha gente, porque
Enfim, em outra conversa que a gente teve aqui no Solution Session, a gente falou sobre isso, que visibilidade, permuta, no caso, não pagam boletos, mas também tem esse ponto que a Luciane fala, citando outras criadoras de conteúdo pretas, que é muito desse lugar da abundância está no coletivo, a abundância está nesse senso de comunidade. E existe um mito que a nossa comunidade não é unida. E eu gostaria que vocês falassem, assim, derrubassem esse mito ao vivo para a galera entender que somos, sim, unidos e unidas. Talvez a diferença é que estamos descentralizados, a diáspora está espalhada, mas não significa que a união não existe. Vamos derrubar esse mito? Por favor, comecem. Vamos. Não, e isso que a Lu, na hora que a Lu tava falando, isso é muito real, né? Nossos quilombos digitais, eles estão ali sempre muito fervorosos. Eu sempre tive muita ajuda lá no início também. Matheus Pasquarelli, Preta Rara, me ajudou muito. Ela me deu insights, assim, de coisas que hoje eu já desenvolvi como trabalho e que estão me dando um grande retorno de uma conversa, assim, de uma ida para evento, a gente se encontrou, conversou e bum, sabe? E as coisas vêm. Então a gente precisa de ajuda, a gente tá ali, uma pela outra, e é exatamente para que isso não aconteça, né? Porque a galera, como eles têm essa mentalidade de que achar que a gente tá descentralizado, mas a gente tá ligada, a gente já sabe, a gente se comunica quando rola aquele jogo e falar, não, isso aqui não tá coerente. Não tá valendo. Vamos lá, vamos fazer direito. Vai fazer para uma, vai fazer para todas e vai fazer no jeito, no grau, bonitinho, como manda o figurino. Ok. Obrigada. Porque se black is in the fashion, como dizia no filme Corra, então tá. Então vamos cobrar por estar na moda, por estar em alta. Que a gente tá agregando isso. Então, e a gente tá junto, a gente tá se comunicando sempre, né? E as pessoas acham que não, porque as pessoas acham, ainda tem muito essa mentalidade do mercado, de colocar um preto único, né? Então, você vai colocar uma pessoa aqui. Então, um tá sempre em competição com o outro. Então, a gente tá criando essa mentalidade e não existe isso. A gente sabe que vai ter que ter sempre mais. Se eu chego num job e tem uma pessoa preta, eu já chego e falo, por que só tem uma preta? Por que só tem uma gorda? Vamos lá, vamos colocar mais gente aqui. Por que só tem uma trans? Vai juntar sim, tem que ter mais sim, nós representamos a maioria e aqui a gente vai ter proporcionalidade. A gente consegue trabalhar com proporcionalidade? Então bora, vamos fazer porque a gente está aqui se comunicando e estamos fazendo acontecer. Nossos quilombos digitais estão ativos, mais ativos do que nunca. Exato. Sullivan, derruba esse mito. Eu acho que esse mito ele existe de verdade para fazer com que a gente se desuna, né? Mas a nossa irmandade, ela é muito ligada à nossa ancestralidade. Eu sou um cara preto, gay e de candomblé, nascido e criado no Curuzu, periferia de Salvador, o bairro mais negro fora da África. Então, quando alguém me pergunta assim, me indique um profissional. Eu não vou indicar um profissional preto, não só porque a minha militância não descansa nunca, mas porque esse meu núcleo, ele é retinto. Sabe? E a gente tem essa diversidade de todos os profissionais. E isso é lindo de se ver. Sabe? Então, quando a gente diz assim, não, eu vou estar nesse lugar aqui, mas só que só tem a vaga para uma pessoa preta. A gente sabe que o mercado faz isso com a gente. Mas a gente tem a mesma esperteza do período da escravidão, de saber que a gente tem que estar ali, ó, naquele compasso, no miudinho, no Ijexá, para conseguir galgar o nosso objetivo. Então, a gente está fingindo que está ali, como a gente sempre fingiu no sincretismo religioso, para poder cultuar o nosso orixá. Então, a gente sabe que os nossos profissionais são os que nos entendem, aqueles que estão nos enxergando e que sabem de verdade o jeito que a gente quer fazer as coisas. Porque de nada adianta você estar ali gravando material, pegando um texto antes de entrar em cena, por exemplo, ou gravar algum produto audiovisual e está ali lendo e relendo o texto, sabe, para procurar, para ver se não tem alguma passagem racista, porque você pode ser julgado por isso. Então, quando você tem um cara preto, uma pessoa preta, uma mulher preta por trás disso, e dentro desse espaço de poder, que é o espaço midiático, a gente precisa saber e dizer isso a todo momento, que nós somos uma cara preta na tela, esse espaço é um espaço de representatividade, é muito importante, porque a gente fica tranquilo e também a gente fica muito confiante de que esse trabalho está sendo feito e preparado para que a gente possa crescer junto, sabe? Então, por mais que eles sempre insistam em dizer e fazer com que a gente se desuna, a gente tem uma esperteza ancestral. E aí pode vir smartphone, pode vir tablet, pode vir Bill Gates. A gente vai continuar sendo Dandara Zumbi e Mandela.
Pronto, acabou. Não, sacanagem, gente. Tem mais aqui. Tem mais ainda. É isso, eu concordo super. E tem uma coisa que a gente precisa falar também, que sim, Lucielen, sim, as marcas precisam da gente. As marcas entenderam isso, são espertas o suficiente. Tem esse lugar do extrativismo ainda. Não é um ganha-ganha quando oferecem apenas os recebidos, as permutas. Mas quando a gente ganha dinheiro, a gente ganha menos que os criadores de conteúdos e enfim, os creators brancos. Como é que a gente... Existe uma solução? Porque a gente já desenhou também, né, gente? O racismo é perverso, é estrutural, mas também a gente precisa começar a criar nossos mecanismos. Como é que a gente faz? Tem solução para isso? A gente é tão incrível, excelente no que faz, e mesmo assim ganhamos menos que os brancos. Em todas as áreas, não só na criação de conteúdo digital. O que a gente faz? Eu acho que está muito no lugar, Monique. Eu tenho... Pode ir, Sullivan. Tá Dando delay, eu acho. Mas vai lá, vai lá. É bom assim, essa comunicação do alabá. Os hereis brincam também na tecnologia. Eu acho que tem muito, Monique, da gente, na verdade, entender. E eu fui falar aqui no negócio do alabá e esqueci a pergunta. Não, a gente ganha menos que os criadores brancos, voltei. enfim, em todas as áreas, na verdade. Tá, não só isso é digital. verdade. Assim, eu acho que tem muito disso, porque a gente, ao tempo todo, precisa estar sempre quebrando esses tabus e levantando essa bandeira, né? O tempo todo. A gente vive num país racista, a história do Brasil é a história da escravidão, talvez de outros países não seja, mas o do nosso é a história da escravidão. E a gente vive num país que um preto talvez nunca tenha feito uma propaganda de pasta de dente, de absorvente, de fralda, margarina, fralda descartável há muito pouco tempo. E a gente consome tudo isso. Então, a gente está num lugar também muito delicado, que a gente sabe que o black money existe, né? Que eles sabem que a gente consome, mas esse lugar da representatividade incomoda muito. E afeta muito a gente também, às vezes, no lugar do trabalho, porque às vezes a gente sabe que o post da gente, ele vai engajar, ele impulsiona muita gente a ver, a assistir, mas a gente fica ali nos comentários, tomara que tenha muito comentário, tomara que as pessoas comentem e tal e tal. Porque a mídia, ela está acostumada a ver essa cara branca o tempo todo, sabe? Esse famoso algoritmo que não foi pensado para a gente. Mas aí o que é que a gente faz? A gente consegue, com essa velha esperteza, não é? Griot, dar um nó em pingo d'água, meter a rasteira e está aqui fazendo isso. Está enegrecendo o mundo e dizendo que a gente é capaz. Porque a gente tem essa capacidade de estar em todos os lugares. Mesmo a gente sabendo que a gente ganha pouco, muitas vezes, porque o racismo faz isso com a gente também, de achar que a gente sempre tem que estar ali naquele lugar, né? Que, não, porque eles sempre são melhores e sempre acham que a gente tem uma capacidade inferior. Mas não, é porque a gente sabe fazer o técnico, o bom e o popular. Sabe? Exato. Eles que não entendem o que é lugar de fala. A gente entende. A gente dá um nó na academia, dá um nó no tablet e ainda sabe jogar capoeira. Aí não dá pra ninguém. Ai, Sullivan, eu super assino embaixo. Meninas, por favor. Uma coisa que eu percebo muito é justamente isso, de que tem essa ideia de que a gente fica... competindo, mas na real eles que colocam a gente para ficar em pé de competição, né? Não é a gente que criou. Não foi a gente que criou o racismo, né? Então já começa por aí. E eu sou muito grata nesse aspecto por ter essas pessoas para me ajudar, porque é muito isso, principalmente se tratando de uma profissão que é relativamente nova, essa questão de precificar o seu trabalho, ela dá um trabalhinho, digamos assim, né? Porque a gente não tem muita noção logo quando a gente entra nesse meio. Então, ter pessoas que nos ajudem, né, a precificar o nosso trabalho é muito importante. E pessoas que não sejam empresas, porque é muito disso, sabe? As empresas, elas dizem muito... E são coisas assim, de você realmente saber que o contrato de sua amiga branca é maior do que o seu para fazer a mesma coisa. E a gente poder ter esse espaço para a gente discutir sobre isso, né?
para ajudar umas às outras, as meninas que chegaram agora, é muito importante justamente para a gente conseguir valorizar também a comunidade toda, porque se eu valorizo o meu preço, consequentemente as outras meninas pretas que chegarem agora também vão estar com o preço delas valorizado, né? A gente conseguir manter o valor do mercado parecido para todo mundo. E aquilo também, né? Eu sou dessas pessoas que tem uma listinha assim de gente preta para, tipo, se pedirem indicação, eu já tenho uns 15 nomes para entregar. Porque é isso, sabe? Tipo, eu acho que não tem coisa mais gostosa de você chegar num set de gravação para fazer qualquer coisa e você vê que tem outras pessoas pretas ao redor, sabe? Quando você é o preto único, a sensação é muito bizarra, assim, porque você se sente deslocado, tipo, tá faltando a sua galera ali. E não só das pessoas que estão ali para serem modelos, né? Mas também para quem está na câmera, quem está fazendo o roteiro da gravação. Eu acho que é aquela coisa da gente alertar também as empresas de que a gente não quer só pessoas na propaganda, porque é muito fácil você juntar um monte de preto e fazer um comercial. A gente quer que essas pessoas pretas estejam em todos os lugares possíveis, assim, né? O preto vira o Exato. hype? O preto vira o hype, pensando nessa frase agora da Luciele? Eu acho que sim, eu acho que sim, e eu acho que isso, eu faço coro com a Lucielen quando eu acho que uma coisa que eu coloco muito e com o meu quilombo digital aqui, que a gente sempre coloca como um fator a mais de precificação, e eu acho que a gente tem que ter isso em mente, é o valor de você ter a imagem de uma pessoa preta na sua propaganda. Porque você já vai ter excelência, só pelo fato de ter uma pessoa preta, você já vai estar atingindo a excelência dentro daquele job, independente do job que seja. Ponto. E aí, para você ter isso, você vai ter que pagar mais. Porque a partir do momento que a gente já sabe que quando eles estão ali, quando for para comparar números, se for para comparar fatores técnicos, a gente já sabe que eles vão querer sempre pagar menos. Ok, mas o valor de se ter essa pessoa preta na sua propaganda é um valor que pessoa branca nenhuma vai te dar. Então você vai ter que pagar por isso. Você vai ter que pagar por esse a mais, pelo peso de ter essa ideia, de ter essa cultura atrelada à sua marca. E é assim que eu tenho, eu e a galera assim que eu tenho mais próximo, que a gente vai trabalhando em cima e que cada vez mais pessoas pretas têm que fazer, é colocar esse peso na hora da negociação. A gente sempre tem que falar isso. Não é só, você não está colocando só mais uma influenciadora. Você pode vir aqui e querer colocar mais 10 brancas. Você não vai ter o valor e a importância para sua marca do que ter essa pessoa preta, do que ter essa história, do que ter essa narrativa. Lembrando de que todas nós, pessoas pretas, somos pessoas interseccionais de alguma maneira. Então a gente tem ali um combo de história, um combo de conteúdo, um combo cultural que atrela e agrega valor a essa marca. Então esse valor também deve, não só pode, como deve ser precificado. E é assim que eu vou tentando tirar, né, dizimar, minimizar essa diferença que a gente já sabe que o mercado, quando vai escolher ali tecnicamente, vai querer precificar menos. Não, porque o valor de você ter isso daqui é uma coisa que vocês não estão considerando e vocês têm que pagar para ter essa cara preta maravilhosa e gordona na sua campanha. É sobre. É isso, tá sendo antirracista, tem que ser antirracista direito. Pague direito a gente. Exatamente. A gente vai lá e vai fazendo escola. Biela, eu vou continuar com você, porque além de criadora de conteúdo, apresentadora, enfim, você também é consultora de diversidade. Então, eu acho que é importante falar o que é que as empresas ganham real, assim, porque tem muita gente assistindo, provavelmente tem empresas assistindo, temos aqui o Bradesco nos apoiando. O que as empresas ganham tendo a gente, caras pretas, como criadores de conteúdo e porta-vozes da marca? Gente, primeira coisa, né, que eu acho assim, quando você ganha tendo essa inclusão dentro da marca, você ganha tendo um contato muito maior com as pessoas que vão consumir. A gente já sabe que o mercado já se transformou e as pessoas querem se ver ali
para consumir aqueles produtos. Então a empresa ela vai ganhar nisso, ela vai ganhar em ter um contato muito maior com o público, ela vai ganhar na forma criativa de pensar a campanha, porque também a gente já sabe que hoje as campanhas, a maioria delas, são feitas em cocriação. E se a gente sempre tem a criação feita pela mesma base branca, que estudou não sei aonde, que viajou não sei aonde, a gente vai chegar nos mesmos resultados que a gente já sabe que são resultados que não atingem mais o que a gente precisa. A empresa vai passar a ser criativa porque se tem pessoas criativas pensando nisso, pessoas que pensam caminhos diferentes. Quando você vai por caminhos diferentes, você atinge resultados diferentes. E se todos esses conceitos não forem suficientes para que você tenha diversidade, a gente tem que pensar também ali, no final, no lucro. O lucro da sua empresa vai ser muito maior tendo essas pessoas pretas, essas pessoas diversas, que vão pensar diferente e trazer resultados diferentes, consequentemente trazer pessoas diferentes. É por isso que está inteiramente intrínseco você pensar em pagar. Você tem que pagar igual. A primeira coisa que o ideal é pagar igual já para todo mundo. E pagar até mais para pessoas que são de diversidade. Porque é isso que vai fazer com que o sucesso da sua campanha seja garantido no mundo de hoje. Então é por isso que se pensar, além de se pensar em diversidade, tem que se pensar em inclusão. E aí tem uma frase que a Verna Meyers, que é uma mulher preta maravilhosa, sempre fala, que eu sempre falo nas nossas experiências de diversidade, que diversidade é você convidar as pessoas para a festa, mas inclusão é você chamar as pessoas para dançar. Então a gente tem que sempre estar pensando como é que eu faço para essas pessoas estarem dançando aqui, como é que eu faço para essas pessoas dançarem na minha festa. Eu tenho que sempre estar convidando essa galera para dançar. Não basta só convidar, mandar um recadinho, ai fofa, você tá aqui. Não, meu anjo. Tem que chamar a galera para dançar. E eu acrescento ainda uma frase de uma amiga minha, Cris, que ela fala que agora, principalmente 2020 veio mostrando algumas coisas, evidenciando algumas coisas, nós somos os donos e as donas da festa agora. Então a gente também escolhe quem a gente quer tirar para dançar, que a gente vai dizer sim, que a gente vai dizer não. Enfim, nós somos os donos e as donas da festa agora. E eu queria ouvir vocês, pelo menos 2 dicas para a galera que está começando agora no digital, para já começar com esse entendimento de negócio, de geração de renda. Pode começar, Sully. Eu acho que são 2 palavras assim muito chaves: ousadia e pesquisa. A gente pesquisa muito, sabe? A gente, enquanto profissional preto, dentro dessa área, a gente precisa ter uma pesquisa antes, agora, depois, sempre. O afrofuturismo já existia para a gente há muito tempo, essa noção, sabe? O próprio IFA é isso, né? IFA é presente, passado e futuro. Então, essa é a nossa história. A nossa história também está muito ligada à pesquisa, sabe? Eu, por exemplo, faço um personagem que é um personagem feminino, mas que eu sempre digo que é o recorte de minhas mães pretas, né? É como eu vejo as minhas mães, a manhinha. E eu faço manhinha, eu não utilizo um enchimento, nem de peito, nem de bunda, porque eu sei que a mídia, né, e a internet utiliza esses traços lindos da mulher preta para depreciar a força e a beleza dessas mulheres, dessas grandes guerreiras. Mas por trás disso tudo tem uma pesquisa. Porque a gente sabe que quando a gente chega no comercial, eles vão dizer: ah, por que você não usa aqui? Coloca um enchimento que vai ficar mais engraçado. O caricato. Então a gente tem que ter também até um entendimento conceitual do que é o caricato e saber fazer melhor do que o caricato, para que não possa apenas ser vendável e nem possa apenas ser um número, mas que tenha também toda essa bagagem e que, de fato, tenha essa consciência, que eu acho muito importante. Então, eu acho que a gente deve pensar número, então a dica é essa: pensar número, pensar, sim, no dinheiro, porque é muito importante, mas pensar em tudo isso, porque a gente sabe fazer. A gente, às vezes, só precisa descobrir o quão potente é esse nosso fazer. Maravilha. Lucielen, dicas para a galera que está começando. Eu acho que, principalmente se tratando de home office, o básico é você ter muito planejamento. Então, planeje sempre, se organize para conseguir fazer uma produção bonitinha. E depois do planejamento é você começar a fazer. Porque eu vejo uma galera que chega assim, mandando mensagem: ah, não, porque eu quero falar sobre isso, isso e isso, e eu tenho tais ideias e tal, mas eu não sei como começar a fazer. Tipo, é só você já planejou. É só você começar, literalmente. Então, é aquela coisa da gente aprender a não se cansar de planejar
e deixar de fazer as coisas, sabe? Então, comece a fazer, porque com certeza alguém vai estar, você vai ter um público para poder te ouvir, que vai engajar, porque se você já planejou, se você sabe o que você quer falar, eu acho que já é o básico. Então, assim, não deixe de fazer as coisas porque você acha que não está bom o suficiente, que você acha que precisa ter o equipamento mais caro do mundo, porque, assim, acho que ninguém aqui dos que começaram a produção começaram já cheio de equipamentos e tudo mais, né? Então, eu usava uma softbox de caixa de papelão. Então, assim, comece a fazer. Tipo, não fique enrolando para produzir o seu conteúdo, sabe? O perfeito é o que você conseguir fazer agora. E você falou isso de planejamento, sempre falo que planejamento bom é planejamento na rua, que foi executado, que a gente colocou em prática. Então, assim, existe uma linha muito tênue, né, no excesso ou na ausência do planejamento, só para não cair numa cilada aí. Belo, por favor. Exato. Bom, eu acho assim que primeira coisa, procura a sua essência, sabe? Faz o que é para você, o que você quer falar, o que você quer dividir com o mundo. Seja você dividir ali a sua arte, você dividir o seu poder de fala, a sua imagem. Ache o que você quer dividir com o mundo e tenha ousadia. Tenha ousadia de ser a primeira pessoa que acredita 100% no seu trabalho. Porque marcas vão vir, vão querer te desmerecer por número, porque você não tem que se preocupar com isso no início. Muitos colegas, pessoas vão chegar e vão falar: ai, pra quê? Deixa disso. Não acredite, você é a sua própria empresa, você é o seu trabalho. Então acredite, tenha a ousadia de acreditar em você. E quando a marca chegar, mandando um recebidinho, que a gente falou tanto aqui, não precisa postar. Gente, se a marca mandou um recebido, essa marca ela tem interesse em você. Responde, manda, fala: ai, que legal, e aí? Que tal se a gente trabalhar junto? Se a gente fizer alguma coisa junto? E aí, as coisas vão acontecendo. Então, saiba quem você é, saiba que você veio e tenha sempre a ousadia de confiar e acreditar no seu trabalho. Que assim, vocês vão para frente. Essa, na verdade, seria a minha última pergunta, mas eu tenho uma curiosidade, e até porque a gente fala muito aqui, e esse evento é para isso, né? Passado, presente, futuro. Eu quero pensar com vocês qual o futuro da influência preta. Nossa, o futuro da influência preta é a gente dominando todos os lugares, né? Não, e eu nem chego a pensar em proporcionalidade, é dominação total mesmo. Assim, porque se a gente está falando de excelência, excelência é o povo preto. Então é a gente o tempo todo, em todos os lugares, e todo mundo assim, belíssimas, é sobre. Luciele, quer falar também? Eu também acredito que a gente está se desenvolvendo muito bem, assim, tipo, tem crescido cada vez mais a quantidade de gente preta produzindo, né? E isso é muito bom. Eu acredito que daqui para frente vai ser dominação mesmo, porque a galera que está produzindo conteúdo está fazendo com muita qualidade, porque a gente sabe fazer as coisas com qualidade, né? Então, as empresas estão também abrindo os olhos para a gente, então é aquela coisa de a gente ficar esperto e indo pelas beiradinhas, como a gente já sabe, e dominando tudo mesmo. Eu acho que a gente já sabe que o Wakanda existe, né? E o Wakanda existe dentro de cada um de nós e sempre existiu. A gente só está tomando o que é nosso. Essa coroa é nossa, né? E eu acho que hoje eu estou falando muito de religião, porque eu acho que é um momento também da gente se religar com o que a gente acredita enquanto ser, enquanto força, heroína dentro da gente, sabe? Então, a tecnologia para o povo iorubano é Ogum desde sempre. A gente só está guerreando para tomar conta do que é nosso. Então, a gente sabe que é um passo de cada vez, que a gente não pode pisar no primeiro degrau e chegar no de lá de cima, né? Mas a gente está chegando. A nossa luta é a luta de muitos que não puderam estar aqui. A gente não está aqui sozinho. Essa ancestralidade, ela é feroz. Ela está com a gente, sabe? Em tudo. Então, a cada passo arquitetado, a cada planejamento, a cada disciplina, a cada ousadia que a gente tem, a gente consegue, sim, se colocar também dentro desse mundo e dizer não. Comigo é tudo muito mais bonito, tudo muito mais florido, tudo muito mais plural, porque com a gente é tudo muito melhor, sabe? Eu acho que o adjetivo da gente é beleza, poder e poder.
porque nós somos o poder. Não eles têm o poder. Nós somos o poder e só estamos tomando conta do que é nosso. E aí, eles que se segurem. Pois é! Gente, Eu amei. muito Power is obrigada, power. muito obrigada, muito obrigada. Sério, estou muito feliz de estar mediando essa conversa com vocês. Esse foi o último encontro, a última conversa do Solution Session Brasil. Confere todas as outras conversas que a gente já teve. Nós somos o Afropunk e eu sou Monique Evelyn.